Estamos de volta com o Top Saúde aqui na TV Centro-Sul, da Fundação Dom Alfredo Schaffler, que nos faz companhia essa lindíssima Miriam Costa, massoterapeuta. Seja bem-vinda, Miriam. Obrigada, Ju. É um prazer imenso estar aqui nessa casa, que já me sinto de casa. Já é de casa. É uma alegria para a gente ter você aqui, com certeza. Obrigada. Vamos falar de uma temática bem interessante, que é a massoterapia. Muita gente acha que é só para relaxar, né? Às vezes nem sabe, nem conhece, sabe a diferença entre massoterapia e massagem, mas a massoterapia tem também uma questão ligada, diretamente ligada à saúde, não é, Miriam? Com certeza. E o que de fato é a massoterapia? A massoterapia é um termo assim amplo, mas, como o nome já diz, massoterapia, né? É uma terapia utilizada através da massagem, que essas técnicas podem ser vários tipos, né? Nós temos do-in, shiatsu, reflexoterapia, amassamento, pressão. Então, são diversas técnicas que a gente vai utilizar de acordo com cada problema, com cada situação. Com a necessidade de cada necessidade. Isso. A massoterapia, ela, como eu já falei, né, ela não serve só para relaxar, mas ela serve para mais o quê, Miriam? Nossa, é um leque, viu, Ju? Muita coisa. Vamos tentar resumir as principais. Eu diria assim, a massoterapia, ela já surgiu com o ser humano. No momento que a gente nasce, a gente já recebe uma massagem. Quem teve a oportunidade de ter um parto normal, compreende bem isso. O bebê, ao nascer, já recebe essa automassagem, já recebe esse toque especial da mãe, desde o canal vaginal. Quando vai saindo, já recebe essa oxigenação, esse fortalecimento. Tem muitos benefícios. A pessoa que tem um parto normal, o bebê que nasce de parto normal já nasceu recebendo uma automassagem. Interessante, eu nunca parei para pensar nisso. Na verdade, eu nem sabia, nunca associei, mas é muito interessante isso. Por exemplo, eu tive partos, meus 2 partos foram prematuros e meus filhos não precisaram de ir para a incubadora. Então, um dos motivos já foi justamente o parto ter sido normal, essa automassagem, essa massagem que o bebê recebeu só ao passar pelo canal vaginal já. Já oxigena tudo, já recebe aquela pressão, aquela... O corpo humano é muito perfeito, né, Miriam? Muito perfeito. Então, eu diria assim, Ju, a massoterapia, ela já nasceu com o ser humano. E, assim, o toque, de forma indireta, não é diretamente uma massoterapia, mas já é e já recebe o seu benefício, né? Com certeza. O toque, de forma geral. Quando a gente quer abraçar alguém, quando alguém está sofrendo da alma, você vai lá dar aquele abraço... De forma, você já toca ali, já dá aquele tapinha nas costas, já aperta. Já conforta, né? Então, já é ato terapêutico de forma inconsciente. Que legal. As dores nas costas, no caso também, até o estresse, né? O estresse, digamos, é uma doença. Uma doença que transforma o corpo da gente, fica toda dura, né? A massoterapia também pode ajudar nisso? Sim. E olha, ela é antiga, viu? Se a gente for parar para analisar, como eu falei antes, ela já nasceu com a gente. Mas, se você for olhar, historicamente falando, a massoterapia ela já veio desde a pré-história. Desde 3.000 anos antes de Cristo, já se utilizava, já tem registros. Os antropólogos já encontraram registros onde se fazia massoterapia há 3.000 anos antes de Cristo. Aí depois vem outros registros... lá os orientais, né, que é onde tem um berço forte. No caso, nasceu lá, pode-se dizer que nasceu lá a massoterapia? Há uma controvérsia. Há quem diz que nasceu no Egito. Tem registros assim mais antigos ainda do que no Oriente, nos países orientais. E também tem registros... Fica essa questão ainda indefinida, não se sabe ao certo. Mas que ela já é desde o homem pré-histórico, já se registrava como ato terapêutico. Que legal, porque a gente sempre assimila a massagem, essas técnicas ao Oriente, né, à Ásia ali, e não vem, talvez nem tudo venha de lá. Bem interessante. Em quais regiões do corpo pode se fazer massoterapia, a massagem? Bom, praticamente em todo o corpo, né? Agora existe, por exemplo, a massagem oriental, a massoterapia oriental, ela busca o equilíbrio da energia vital que fica nos meridianos. Os meridianos, eles localizam-se na orelha. Pode observar que a nossa orelha tem esse formato de feto invertido. É verdade. Então, é na orelha,
Fica também na sola do pé, que é a reflexoterapia podal. Na mão, é onde ficam, essas partes que eu falei, onde ficam os principais pontos onde você vai fazer uma massagem, ou seja, uma massoterapia, um toque para ativar e equilibrar a energia vital. Então, quando a massoterapia é feita dentro dos princípios orientais, vai buscar o equilíbrio energético, onde você vai trabalhar nos pontos o equilíbrio do yin e yang, que é o positivo e o negativo. Porque nós, por natureza, nós somos ou mais ativa ou mais passiva. Então, esse equilíbrio, ele é proporcionado também nos pontos, porque a gente não deve deixar predominar demais um ou outro. Então, a gente tem que fazer o equilíbrio. Então, esse equilíbrio vai determinar... Por isso que não é uma receita de bolo, assim. Sim. Cada pessoa vai ter uma particularidade. Às vezes, você está precisando estimular a sua energia yang. Então, você já vai fazer os pontos específicos que vai liberar a energia yang. Se você tiver o yin demais, estiver muito parada, muito passiva, então tem que estimular o seu lado, o yin, aliás, yang. Aí você vai lá e estimula o yin. Se você está muito acelerada, aí vamos dar uma equilibrada. Então, vamos lá estimular o ponto yin. E aí vai, o yin, o yang. A oriental tem isso. A reflexoterapia, você falou, né, que os pontos nos pés e nas mãos... Você sabe, eu sou filha de massoterapeuta. Eu ia mencionar a sua mãe. Eu cresci. É uma conceituada massoterapeuta. Um abraço para a querida Inês. Eu cresci ouvindo falar sobre isso, né? Dos pontos do estômago, de tipo, tá com dor não sei aonde, tá com problema de constipação, tem um ponto na mão, não é isso? Isso. Que vai massagear. Isso. O Kennedy uma vez comentou comigo também sobre as cólicas menstruais, que também podem ser aliviadas e até Sim. sanadas com a massagem. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Porque assim, gente, nós temos pontos que são relacionados com o sistema neural também. Então, você toca, é muito lindo. Você vai liberar endorfinas, você tem como o cérebro reagir e liberar substâncias do seu próprio corpo para que alivie essa dor. Então, ela tem esse efeito terapêutico, esse efeito de aliviar dores. Então, por exemplo, se você está com uma enxaqueca forte, decorrente de uma má digestão, você pode tocar esse meridiano aqui, apertar, que ele vai estar dolorido. Então, você pode liberar a estagnação energética que está nesse ponto. Você libera e automaticamente, dentro de segundos, a dor de cabeça melhora. Mas, olha, não é toda dor de cabeça, vai ser aquela decorrente por uma má digestão. E aí vai. A cólica também tem os pontos no baixo ventre, que é específico para você tocar, fazer o doim, para que o cérebro reaja e libere endorfinas. Miriam, por exemplo, se eu sentir uma dor na mão, não levei nenhuma pancada, nem nada, em alguma região, por exemplo, essa região aqui, pode ser sinal de que meu corpo não está bem? Tem alguma coisa a ver? Tudo a ver. Inclusive, o pé também fica muito dolorido. E quando está assim, doendo, sem você está sentindo nada, nenhum problema, é porque é o sinal de que os seus meridianos estão sobrecarregados, eles estão com muita estagnação energética. Porque a massagem dá uma liberada? Dá uma liberada. Por quê? Porque a massagem ela vai estimular o toque, compressão, ou seja, doin, shiatsu, que são nós estamos falando de técnicas orientais. Ele vai estimular circulação sanguínea, circulação linfática e circulação energética, que é a terceira circulação, que é a invisível, mas que é a responsável por levar energia vital aos órgãos do corpo. E elas correspondem a esses órgãos. É muito real essa questão da energia. Miriam, já chegou paciente para minha mãe que não estava bem, não sei se era espiritualmente, não sei, psicologicamente, de quando acabar a massagem, minha mãe está... Sim, parece que a energia da pessoa saiu, não sei explicar o que é, mas ela se sentir mal e depois ter que também tratar, porque ela sente a energia, e é real isso, real, né? É real, porque assim, você vai lidar diretamente com o centro de energia do corpo, porque nós temos, gente, é real. A física quântica está aí para explicar, hoje, graças a Deus, essa questão dessa circulação invisível, porque ela é invisível. Então, aquilo que não é palpável ao mesmo tempo não é, porque a energia vital ela é para ser sentida. Ela não. Por isso que a ciência positivista fica difícil de buscar uma conclusão sobre a energia,
Por quê? Porque essa energia... Gente, nós temos correntes elétricas no nosso corpo. A energia circula no nosso corpo. Sim. Todo ser vital tem energia. E o ser humano, mais do que nunca, né? A gente vai absorvendo a energia do que nós ouvimos, do que nós convivemos, do que nós absorvemos, a nossa subjetividade do dia a dia. E isso vai construindo a nossa energia vital. E elas ficam canalizadas, essas energias. Podem ser boas energias e más energias, né? Más energias e boas energias, exato. É incrível. O ser humano, ele já tem essa questão por natureza. Sempre vai ter o positivo e o negativo, o oposto. Quando a gente fala também positivo e negativo, a gente quer dizer essa questão também que os opostos se completam, né? E se equilibram. Isso. E a gente precisa sempre do outro lado também. É verdade. Então, é nesse sentido. Sempre vai existir. Às vezes, a gente manifesta um jeito de personalidade, mas lá na nossa essência, a gente tem aquela energia predominante. É verdade, é verdade. Eu estava falando até com você há um tempo atrás sobre os temperamentos, não é? Que a gente já nasce com um temperamento. E acho que pode até estar ligado com essa questão da energia, não é? Também. Miriam, tem gente que vai fazer massagem e volta todo o rosto para casa. Isso está certo? É normal? Não digo que é massoterapia, mas eu já vi de pessoas fazerem com massagistas mesmo e voltar roxo para casa. É normal? Olha, às vezes, o que é normal? Eu não sei, assim, porque eu não trabalho com técnicas de massagem, a minha parte é terapêutica. Uhum. Eu não sei como acontece na estética, por exemplo, né? Mas não é para ficar roxo. Dolorido é normal porque a pele recebe uma oxigenação, e aquela oxigenação que o músculo recebe vai fazer com que fique dolorido na região. É muito natural ficar muito dolorido. Sim. Inclusive na hora da massagem, né? Inclusive na hora da massagem. Agora, roxo, eu acho que tem que ter um certo cuidado ao manusear a técnica para que não machuque a pele, né? Agora também tem pessoas que têm já uma facilidade para ficar roxa, cada pessoa é uma particularidade, né, especial. Então pode acontecer de ter pessoas que tenham essa facilidade, tem a pele sensível, mas o natural é não ficar roxo. Uhum. A regra é não ficar roxo, né? As exceções é quando aparece um roxinho. Miriam, e quais os benefícios? Eu sei que são inúmeros, mas vamos tentar elencar os principais benefícios da massoterapia. Pronto. A massoterapia, ela foi muito utilizada já na Primeira Guerra Mundial pelos soldados combatentes, eles num momento de dor muito grande e tudo, então os médicos, na época, já faziam massagem, aplicavam técnicas. Porque tem pontos que realmente você toca e vai liberar uma anestesia natural do próprio corpo. E já era utilizada no período de guerra, na Primeira Guerra. E aí a gente sabe que ela não é só para relaxar. Além de relaxar, ela ajuda a aliviar dores, ajuda nas dores articulares, fortalece a musculatura, estimula a circulação sanguínea, linfática e energética, lhe proporcionando um bem-estar, ajudando a equilibrar a ansiedade. São inúmeros benefícios. Ela também estimula bem o sistema neural, né? Por isso que relaxa. E ajuda na eliminação das toxinas do corpo, porque o toque bota em atividade, potencializa os seus órgãos a trabalhar melhor, a exercerem a sua função melhor. Porque, resumindo, tocou lá, representou aquele órgão, então ele vai potencializar a energia daquele órgão. Então vai ajudar praticamente no funcionamento geral do seu corpo. Que legal, que legal. A massagem, ela começa do dedo do pé, né? E vai até aqui a cabeça, até o cabelo que vem massagear até o couro cabeludo. Hipócrates, o pai da medicina, ele já praticava e recomendava a massoterapia, o ato da massagem. Então, ele até criou o protocolo de que a gente tem que trabalhar esse sentido do coração, ou seja, de cima para baixo, não o contrário. Então, é importante a gente fazer esses estímulos de cima para baixo, no sentido do coração. Interessante isso. E massoterapia não pode fazer qualquer pessoa, né? Não é eu vi um vídeo e aprendi, que nem se faz maquiagem ou qualquer outra coisa. Não.
Como é que é feita a formação para se tornar massoterapeuta? A formação, digamos, você quer trabalhar com a massoterapia, mas essa terapêutica mesmo, ela requer mais estudos, um conhecimento amplo de anatomia do corpo. Você tem que ter esse conhecimento também dos pontos, porque são muitos pontos, gente. São muitos pontos que correspondem aos órgãos do corpo e a gente precisa conhecer quais os que são representantes da energia Yin, quais os que respondem pela energia Yang, porque assim, uma massoterapia que eu faço em você não vai ser a mesma que eu vou fazer do Júnior, digamos, em uma outra pessoa, porque a gente precisa conhecer um pouco até da personalidade da pessoa, o que está predominando na pessoa, quais as necessidades. Então, essa massoterapia voltada para a terapia mesmo, ela tem que ser minuciosamente trabalhada. Então, qual é a formação? Qual o profissional que pode fazer? Aquela pessoa que fez um curso bem aprofundado, né, dos meridianos, que também você, digamos, você teve uma formação, no meu caso, né, eu terminei o meu curso de História, e aí fui despertada até pela Edilene, que era minha vizinha na época, meu esposo já era dessa área holística. E aí a Edilene foi quem me despertou. Miriam, você tem muito jeito para massagem. Por que que você não faz um curso? E foi ela que foi a minha olheira. Eu já estava estudando o assunto, mas sem pensar em colocar em prática. E aí foi então quando eu fui despertada e levei a coisa a sério e me identifiquei muito, né? Então, assim, eu levei 4 anos de formação, porque... É um bom tempo estudando. Foi um bom tempo, porque eu quis fazer um protocolo onde eu trabalhasse o corpo inteiro. Então, eu fui fazendo por etapas, Ju. Primeiro eu fui estudar o Doin, depois o Shiatsu, depois a reflexoterapia a fundo. Depois fui fazer um curso para aconselhamento, para poder escutar. Porque a gente tem que ter essa certa preparação, porque quando as tensões físicas começam a ser eliminadas, começam a ser liberadas, a pessoa tende a soltar o lixo emocional que está ali dentro. Então, no mínimo, você tem que ter prática, você tem que ter habilidade para saber lidar com aquela dor que o outro está externando. É verdade, tem que saber escutar, não é? Tem que saber escutar. Então, a gente tem que procurar buscar esse equilíbrio para poder compreender e harmonizar o equilíbrio do outro. Que legal. Já vi casos de pessoas chorarem na massagem, Isso. de dormirem, de sorrirem. Acredito que seja essa liberação, né? É um misto de liberação que acontece e a gente precisa estar preparado. Agora, já aquela massagem comum, assim, mais simples, que você faz só um toque superficial na pele para relaxar, tudo bem, ela não vai precisar de tanto, mas essa outra que você vai lidar diretamente com a energia vital da pessoa, com as toxinas da alma, com a dor física, a dor da alma que está ali, materializada naquele ponto, que o nosso corpo é como se ele tivesse memórias, e ele vai registrando acontecimentos. Então, a gente precisa ter essa habilidade. Então, no meu caso, por que levou tantos anos? Porque também eu fiz esses outros cursos agregados, né? Para poder a gente lidar com isso, com o sentimento, com a educação emocional do outro, o equilíbrio emocional. E é claro que quando você vê que a coisa está numa proporção, a gente indica, orienta para que procure um psicólogo, para que procure um outro profissional, também para agregar, né? Para complementar o tratamento. Mas a gente tem que ter. Mexeu com reflexoterapia, por exemplo, você vai mexer com emoções bloqueadas também. Sim, desbloqueia essas emoções, né? E tem todo esse misto. No meu caso agora, eu já tenho a formação da hipnoterapia, que ajuda muito. Dá para associar a massoterapia com a hipnoterapia? Não é que a gente associe, mas como a hipnoterapia, ela estuda muito o relaxamento também, essa questão do foco, do equilíbrio na mente, então ajuda bastante. Que legal, interessante. Ajuda. No intervalo a gente falava, né? Você comentava sobre os médicos que faziam, né? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Isso, na Europa, no século XIX, quando começaram a difundir de forma terapêutica lá na Europa a massoterapia, a formação para os profissionais era passada por médicos. Médicos era quem preparava as massoterapeutas para trabalhar. E com o tempo isso foi tomando uma proporção gigantesca, as pessoas mesmo, umas iam preparando as outras, e depois a massoterapia ela foi se popularizando, aí deu uma queda, né? Deu essa queda, e aí lá mais adiante, com a Rainha Vitória, que
trouxe à tona novamente a importância da massoterapia, porque ela recebia e ela se sentia bem de forma terapêutica e ela difundia isso, ela falava. Então, a massoterapia ela começou novamente a dar essa levantada. E hoje em dia não precisa mais ser preparados por médicos. A pessoa, o terapeuta, ele que tem uma boa formação, ele já pode preparar outros terapeutas para trabalhar com a massoterapia. Tem as escolas de massoterapia Tem as escolas, no Brasil. Exato. Tem sim. Eu fiz a minha formação em São Paulo, mas temos aqui no Nordeste, em Recife, tem... não sei se... Teresina também, eu acho que já tem formação para massoterapia já. E é uma profissão que também está bem difundida, né? As pessoas... Bem difundida, exatamente. As pessoas hoje, têm procurado essa formação para poder se tornar massoterapeuta. Hoje tem massoterapia até para... Vou tocar aqui no assunto que é um pouco tabu, sim, né? Muitas sim. pessoas perguntam, mas se você for olhar, ela tem um quê de interessante. Por exemplo, aquela massagem tântrica, por exemplo. A massagem tântrica é algo assim que é tabu, muita gente não quer, Deus me livre. Mas a massagem tântrica, ela tem um cunho terapêutico. Não é porque as pessoas levam para o lado da sexualidade, aquela coisa toda. Né, dessa coisa. Mas a tântrica, você tem os especialistas tântricos que vão trabalhar o potencial do orgasmo, vão trabalhar isso de forma terapêutica. Que William Reich, por exemplo, né, que é um terapeuta que ele foi o pai da bioenergética, né, que ele enfatizava muito a importância do orgasmo como terapia, como tratar as suas tensões, os seus problemas de Isso dores. É cientificamente comprovado que o orgasmo faz bem. Então, as pessoas banalizaram o assunto como se fosse uma coisa pejorativa, uma coisa errada. E não é. Não. Então, tem, hoje em dia, na massoterapia, até os especialistas terapêuticos para trabalhar os pontos que vão melhorar essa questão do orgasmo no ser humano. Porque, gente, é algo terapêutico mesmo e necessário. Eu não trabalho com a tântrica, mas existe essa modalidade também, que é bom a gente enfatizar aqui como forma terapêutica. Como forma terapêutica, as pessoas já levam para o outro lado, leva né? para o outro lado. Mas não, é ali algo sério que a pessoa vai trabalhar a liberação da energia para potencializar e melhorar essa função do orgasmo. Essa é uma função da tântrica. Né? Uhum. Me perguntam muito se eu... Não faço. Não porque eu tenha preconceito. Mas não é porque isso. não é a sua área, né? Digamos não assim, é a minha de atuação. área. A minha especialização não é na tântrica. É na relaxante, é na equilíbrio energético. O meu forte é equilíbrio energético. Chama-se massoterapia holística? É assim que chama? É holística porque a função, o sentido holístico é o equilíbrio corpo e mente. Se eu estou com um músculo tenso, eu tenho uma emoção ali por trás. Então, a gente trabalhar esse equilíbrio. Emoção juntamente com o corpo. Tá vendo? Holístico, visão do todo. Equilíbrio, corpo e mente. Que nem o quadro com seu esposo. Dr. Kennedy, que está nos assistindo. Um abraço, Dr. Kennedy. Quarta-feira a gente se encontra aqui para falar também de muita coisa boa, ligado ao corpo e à mente, no equilíbrio entre o corpo e a mente. E a massoterapia, com certeza, tem muito disso. Na França também, ela foi muito utilizada para os fins terapêuticos de emagrecimento, porque também, como estimula o sistema linfático, às vezes o que lhe leva a comer muito? Muitas vezes também é a ansiedade. Sim. Então, você dando uma equilibrada na ansiedade, você acalmando as suas tensões, automaticamente você vai também indiretamente perder peso. Né? Então, já se associavam isso. Uhum. E também a função dela de estimular a linfo, o sistema linfático, a eliminação das toxinas. Então, ela também serve muito para a beleza, né? A drenagem, né? Faz parte da massoterapia? Está incluso na massoterapia? A drenagem linfática também faz parte de massoterapia, porque é uma terapia com massagem, com o toque das mãos. Meu Deus, que legal. Deixa eu só dizer para vocês, não vai dar para acabar hoje, porque a temática é bem profunda e aqui Miriam, ela simplesmente arrasa, porque ela é historiadora e massoterapeuta. Então, ela conta a história, minha gente. Estava falando aqui, eu estou relaxada só de escutar a Miriam, de tão gostoso que é, porque ela fala na serenidade e a gente consegue absorver as informações. Vamos combinar um outro dia para a gente finalizar essa temática. Tá certo. Tá bom? Pode ser. E, produção, coloca o @ da Miriam
na tela para quem quiser, quem se interessou pela massoterapia, saber como encontrar a Miriam, ao @Miriam_Costa_terapeuta. Ela não é só massoterapeuta, mas também hipnoterapeuta, não é isso, Miriam? Sim, sim. Então tá aí, quem segue, compartilha também o perfil dela, se você achar que tem alguém que precisa, entre em contato, não é, Miriam? Lá tem os contatos? Tem, Pronto, sim. gente. Então é só procurar a Miriam,